Como olhar para Deus. Esse vídeo é para você. Oi, gente, eu sou o Júlio. Oi, eu sou a Camila. Nós somos casados E pais do Calebito. A gente esqueceu de apresentar ele. Vai aparecer algum canto por aqui, ó. Olha a carinha dele. É isso aí. Então, gente, hoje a nossa conversa vai ser sobre como olhar para Deus. Na última vez nós falamos sobre o rei Josafá, dando ênfase na história dele, de restauração do seu povo e toda a reforma que ele fez, tudo que ele fez diante de Deus e dos homens, as circunstâncias que o rodearam, que pareciam ser injustas, e qual foi a atitude dele. E aí nós paramos, porque ele decidiu olhar para Deus. E o que isso desencadeou para ele e para todo o povo. É sobre isso que nós queremos falar e também tentar conversar aqui qual é a prática disso nos dias de hoje para a nossa vida. Pois é, e conversando assim parece ser muito fácil, né? Mas na prática a teoria é outra. E pode reparar, por mais que a gente já tenha vivido muitas coisas, que tenha visto Deus em cada uma delas, tem momentos na nossa vida que a gente não consegue, cara, é impossível, assim, aos nossos olhos humanos, enxergar Deus. A gente acha que ele até se esqueceu da gente, mas a gente tá aqui hoje para conversar sobre isso. Pois é, e isso que você falou me fez pensar em algo, porque por mais que às vezes nós queiramos ver Deus, a gente sempre tem um ponto de partida da nossa alma. A coisa sempre tem que ser do nosso jeito. Essa que é a verdade. E às vezes é isso que impede da gente ver Deus, porque a gente está sempre olhando para a nossa razão. E o nosso orgulho acaba nos cegando. Então, como é que a gente faz para ver Deus? O Josafá, do ponto que a gente parou, ele tinha feito um jejum para todo o povo e se reuniram no terceiro dia diante da casa de Deus para falar com Deus. E aquele cara, como uma referência para o seu povo e como um servo de Deus, ele se colocou ali entre Deus e o povo. E a oração dele foi muito singular. Por quê? Porque ele teve a capacidade de lembrar quem Deus é. Porque ele falou: Senhor, não és tu, Deus que está nos céus, força e poder estão diante de ti, tu tira reis e entroniza reis quando o Senhor quer. Não há quem possa se opor à sua vontade. Então ele está trazendo à memória quem Deus é. Depois ele lembra o que Deus fez, porque ele fala: o Senhor nos livrou da escravidão do Egito e derrotou inimigos mais poderosos do que nós. E nos fez entrar nessa terra expulsando os inimigos mais fortes do que nós. Então ele traz a memória sobre o que Deus fez. E aí, logo em seguida, ele traz a memória sobre o que Deus prometeu. Ele fala: Senhor, não foi o Senhor mesmo que prometeu dar esta terra aos descendentes do seu amigo Abraão? E nós estamos aqui hoje. Cadê essa promessa? Então, é uma oração muito estratégica, trazendo a memória para edificar não só a fé dele, mas daquele povo todinho. E aí ele traz diante do Senhor a injustiça que está acontecendo. Aquele povo, aqueles 3 povos que estavam atacando Jerusalém, foram povos que o Senhor poupou lá atrás. Ele falou: não toque nesse povo. Hoje esse povo estava querendo tomar essa terra. E era um povo muito mais forte. E ele fala: Senhor, olha só como isso está sendo injusto. E por último ele fala: Senhor, nós não temos o que fazer, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor. Então andar por fé não é ignorar a realidade temporal, mas é dar mais importância às verdades eternas. E então essas realidades temporais, como a Camila falou da última vez, não vão ser barreiras diante de nós, mas vão ser degraus para que a gente ande em lugares mais altos. Então, se não fosse isso, ele não conheceria um livramento tamanho que Deus estava para fazer e a prosperidade que estava logo ali depois da guerra para eles. Porque depois da guerra que o Senhor venceu para eles, tinham despojos que foi necessário 3 dias. E que eles nem conseguiram pegar tudo, né? Era além do que eles poderiam levar. O cansaço físico deles foi enriquecer. Então, por trás de uma situação que ofendia tanto o coração daquele homem, daquele povo, tinha uma prosperidade sem tamanho para eles. Às vezes a gente não enxerga, a gente prefere olhar para o que está nos ofendendo, desconsiderando que Deus é um Deus eterno, superior às circunstâncias, que sempre tem plano perfeito através de cada situação. Pois é, e às vezes, em várias situações, foi o que eu falei antes, né? Mesmo a gente vendo, sabendo, experimentando, cara, muitas coisas, manifestações de Deus, cara, às vezes a gente acha que tudo tá contra nós, inclusive a gente mesmo tá contra a gente. Fica difícil, né? Às vezes até a gente ora reconhecendo o Senhor. Sim, quantas vezes você já não orou, eu já não orei, a gente junto, Senhor, ajuda, porque a gente não tá conseguindo enxergar, a gente não tá conseguindo colocar os olhos naquilo que realmente importa, que é o Senhor. Porque a nossa alma, ela é volátil, ela é muito de momentos, né? Então, isso dificulta muitas vezes a gente olhar pro Senhor. Mas foi o que eu falei até no outro vídeo. Cara, se a gente decidir colocar os nossos olhos no Senhor, cara, não tem situação certa. Eu não tô falando isso com, porque, meu Deus, eu sou a sinistra. Não, inclusive, recentemente eu tava conversando com você, né, sobre isso. Cara, Deus, o
Que dificuldade que eu tô de olhar para o Senhor. E aí, eu acho que uma chave muito interessante é a gente se expor para o Senhor, sabe? Camila, mas eu não tenho esse hábito. Cara, não tem essa. Você não tem esse hábito, mas o Senhor tá perto de você e tá olhando você, tá prestando atenção em você todos os dias. Então, Ele sempre tá disponível. E essa é a chave. Cara, se exponha pro Senhor. Deus, não tô conseguindo hoje. Cara, tá tudo contra mim. Ai, meu Deus, ai, socorro. Já diria Narciso, ai, que loucura. Pois é, e essa exposição é necessária. Porque a caminhada com Deus não tá presa ao que acontece ou deixa de acontecer, ao que a gente consegue fazer ou não. Como a gente disse no outro vídeo, ela tem a ver com a nossa sinceridade, cara. Sim. A nossa sinceridade. Foi o que Josafá falou. Senhor, nós não temos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor. E essa expressão, os nossos olhos se voltam para o Senhor, é muito além do que só fazer isso aqui. Ó, Senhor, vem em meu socorro. Porque a decisão de olhar para o Senhor, toda decisão vem acompanhada de um posicionamento. Veja bem como esse homem foi estratégico. Ele se apavorou com a notícia de 3 exércitos para acabar com o povo dele. O que ele fez? Ele jejuou durante 3 dias. Ele parou de comer. Ou restringiu a alimentação dele a coisas que ele entendeu que tinha que fazer. E todo o povo durante 3 dias também seguiu o exemplo do seu líder, que era uma referência. E o que aconteceu ali? Ele se posicionou diante do povo e o Espírito encontrou lugar nele, sensibilidade, legalidade, que ele permitiu. O Espírito falou assim, ó, não quero me alimentar de nada que está ao meu redor, assim como tem me alimentado dessa circunstância. Eu quero me alimentar da provisão que vem do céu. Então eu deixo de comer até que o Senhor traga a resposta. Essa que é a posição, esse que é o posicionamento. Porque às vezes a gente sabe orar, sabe ler a Bíblia, tá cheio de conteúdo dentro da cabeça, mas falta a sensibilidade de permitir o Espírito usar toda essa informação que está dentro da gente para trazer uma direção do céu. E a sensibilidade vem através do posicionamento, né? Sobre isso que a gente quer falar, cara, porque é fácil falar de posicionamento, mas na hora que você precisa ter, é difícil. Só que você tem que se posicionar. Para você ter respostas que ainda não teve, tome atitudes que ainda não teve. Então, assim, se for deixar como Josafá, ele não quis se alimentar. Ele se privou de alguns comportamentos cotidianos para poder discernir aquilo que ele naturalmente não estava conseguindo. Então, diante disso, em meio ao posicionamento do Josafá, o Espírito de Deus veio sobre o profeta. Ele disse, Josafá e toda Jerusalém, me ouçam. Assim diz o Senhor, vocês vão se posicionar para a batalha, mas não vão precisar lutar porque essa luta é minha. Olha o posicionamento de novo. Engraçado, né? Vocês não vão precisar lutar, mas se posicionem para a batalha. Então, às vezes, entregar na mão de Deus não é se isentar do nosso posicionamento, não. Embora Deus venha lutar, tudo bem, mas eu estou aqui posicionado. Sim. Eu estou posicionado em te conhecer, Senhor, em saber qual é a tua resposta para a minha vida, para a nossa situação, para a nossa circunstância. Josafá, ousado, não só se posicionou para a batalha, mas colocou gente adorando na linha de frente de batalha. Isso é loucura. Ao invés de armas de guerra, instrumentos de adoração. E a palavra diz no versículo 20 do capítulo 20 de 2 Crônicas, enquanto eles adoravam ao Senhor e a sua justiça e a sua bondade, o Senhor causou confusão entre os 3 exércitos e eles se destruíram. Quando o povo de Jerusalém chegou para a batalha, eles só encontraram despojos para levar para casa. Então eles passaram 3 dias enriquecendo, levando prosperidade para casa. Às vezes a necessidade que nós estamos passando hoje, ela está sendo um instrumento de Deus para que a gente se posicione e aguarde o comando do Senhor. Depois do comando do Senhor, a gente se posiciona de novo para aguardar a ação do Senhor. A nossa ação na história toda é se posicionar diante dele como quem deseja conhecê-lo. Só isso. A razão da minha, da tua existência, da nossa existência, é conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Esse vale da guerra de Josafá é chamado do Vale da Decisão. Então decida se posicionar em conhecer Deus, mesmo através dessas circunstâncias. Não culpe a Deus, não culpe a ninguém, sabe? Poxa, eu me posicionei como nunca. Isso tudo veio acontecendo. Usa isso para parar de fazer algumas coisas, para ficar mais atento e sensível ao que Deus já está falando, porque atrás disso tem uma resposta muito além daquilo que a gente espera. É isso, gente. Essa foi a nossa conversa de hoje. Sim. Tem sido muito legal, né? Essa troca. No outro vídeo, muita gente comentou isso. Cara, edificou muita gente. Mandou mensagem no privado. Então, continue fazendo isso. Se você chegou até aqui, comente aí embaixo. Diga aí o que isso te fez pensar. Seu posicionamento, compartilhe esse vídeo. Curta, compartilhe, comente e bora vamos continuar essa conversa aí. Um beijo, tamo junto. Se posicione, tchau!